O calor e o trabalho manual lhe haviam fornecido, inclusive, um pretexto para, depois do trabalho, retomar o uso do short e da camisa aberta. Estava em toda parte a todo momento, empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando, animando todo mundo com exortações amistosas e desprendendo de cada dobra de seu corpo o que poderia ser descrito como uma reserva inesgotável de suor acre. Um novo pôster surgira de repente nas ruas de Londres. Não tinha dizeres e mostrava simplesmente a figura monstruosa de um soldado eurasiano de 3 ou 4 metros de altura, avançando com um rosto mongólico desprovido de expressão, botas imensas, apontando uma metralhadora que apoiava no quadril. Onde quer que você se posicionasse com relação ao pôster, o cano da metralhadora, ampliado pela perspectiva, parecia estar sempre apontando para você. O pôster fora colado em todos os espaços disponíveis de todas as paredes da cidade, suplantando em número os retratos do grande irmão. Os proletas, normalmente apáticos no que dizia respeito à guerra, estavam sendo incitados a entrar em um de seus surtos periódicos de patriotismo. Para completar a cena, ultimamente as bombas foguetes estavam matando mais do que o normal. Uma delas atingiu um cinema apinhado em Stepney, sepultando várias centenas de vítimas sob os escombros. Toda a população vizinha se reuniu para um cortejo fúnebre interminável, que levou várias horas e que na realidade era um encontro de indignados. Outra bomba caiu num terreno baldio usado como playground, e dezenas de crianças foram destroçadas. Houve novas demonstrações de ira. A imagem de Goldstein foi queimada. Centenas de cópias do pôster do soldado eurasiano foram arrancadas e jogadas nas fogueiras, e diversas lojas foram saqueadas no decorrer do tumulto. Em seguida, circulou o boato de que as bombas foguetes estavam sendo manobradas por controle remoto por espiões, e um casal idoso suspeito de ser de procedência estrangeira teve sua casa incendiada e pereceu sufocado pela fumaça. No aposento dos altos da loja do Sr. Sherrington, sempre que conseguiam chegar lá, Julia e Winston ficavam deitados lado a lado numa cama desprovida de lençóis sob a janela aberta, nus por causa do calor. O rato nunca mais voltara, mas com o calor os percevejos
haviam se multiplicado tremendamente. Pelo jeito, não fazia diferença. Sujo ou limpo, aquele quarto era o paraíso. Nem bem chegavam, aspergiam tudo com pó de pimenta comprado no mercado negro. Arrancavam a roupa e faziam amor com corpos suarentos. Depois adormeciam e despertavam para constatar que os percevejos haviam se unido e preparavam um contra-ataque maciço. 4, 5, 6, 7 vezes eles se encontraram durante o mês de junho. Winston abandonara o hábito de beber gin a todo momento. Parecia ter perdido a necessidade daquilo. Engordara um pouco. Sua úlcera varicosa melhorara, deixando apenas uma mancha marrom na pele acima do tornozelo. As crises matutinas de tosse haviam cessado. O processo de viver deixara de ser intolerável. Ele já não sentia o impulso de fazer caretas para a teletela ou de gritar insultos a plenos pulmões. Agora que possuíam um esconderijo seguro, quase um lar, nem parecia uma provação o fato de se verem só de vez em quando e por um par de horas de cada vez. O importante era que o quartinho nos altos da loja existisse. Saber que estava lá, inviolado, era quase o mesmo que estar nele. O quarto era um mundo, um bolsão do passado onde animais extintos podiam se mover. Para Winston, o Sr. Sherrington também era um animal extinto. A caminho do andar superior, Winston costumava parar para conversar com o Sr. Sherrington por alguns minutos. Pelo visto, o velho nunca, ou quase nunca, saía de casa e, por outro lado, quase não tinha fregueses. Levava uma existência fantasmagórica entre a lojinha minúscula e sombria e uma cozinha ainda mais exígua nos fundos, onde preparava suas refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone incrivelmente antigo com uma trompa enorme. Ele parecia feliz com a oportunidade de conversar. Circulando entre as mercadorias sem valor, com seu nariz comprido, seus óculos grossos e seus ombros caídos envergando o paletó de veludo, ele sempre dava a impressão de ser um colecionador, mais que um comerciante. Com uma espécie de entusiasmo apagado, manipulava este ou aquele exemplar de lixo, uma rolha de porcelana, a tampa pintada de uma caixa de rapé quebrada, um medalhão sem valor contendo um cacho de cabelo de algum bebê morto havia muito tempo.
nunca demonstrando desejo de que o Winston comprasse a coisa, mas simplesmente de que a admirasse. Falar com ele era como ouvir a musiquinha de uma caixa de música gasta. Dos recantos da memória, ele extraíra novos fragmentos de quadrinhas esquecidas. Havia uma sobre 24 melros, outra sobre uma vaca de chifre torto, outra sobre a morte do coitado do pinta-roxo. Fiquei pensando que talvez o senhor se interessasse, dizia, com um riso constrangido, sempre que aparecia com um novo fragmento. Só que nunca conseguia se lembrar de mais que uns poucos versos de toda e qualquer quadrinha. Os dois sabiam, de certa maneira, estava sempre na cabeça deles, que o que estava acontecendo não iria se manter por muito tempo. Em certos momentos, a morte iminente lhes parecia tão palpável quanto a cama onde estavam deitados, e eles se abraçavam com uma espécie de sensualidade desesperada, como uma alma penada agarrando-se à última migalha de prazer minutos antes de o relógio dar a hora fatal. Mas também havia vezes em que acreditavam na ilusão não só da segurança, como da permanência. Enquanto estivessem naquele quarto, pensavam Winston e Julia, ninguém poderia lhes fazer mal. Era difícil e perigoso chegar lá, mas o quarto em si era um santuário. Era como quando Winston fitava o centro do peso de papéis com o sentimento de que seria possível penetrar naquele mundo vítreo e de que, uma vez lá dentro, o tempo deixaria de transcorrer. Muitas vezes fantasiavam fugas. Teriam sorte indefinidamente e levariam seu caso adiante, exatamente como agora, pelo resto de suas vidas. Ou então Catherine morreria e, graças a manobras sutis, Winston e Julia conseguiriam se casar. Ou então cometeriam suicídio juntos. Ou então desapareceriam, se disfarçariam de modo a não ser reconhecidos. Aprenderiam a falar com sotaque proletário, arrumariam um emprego numa fábrica e viveriam suas vidas numa viela qualquer sem que ninguém se desse conta. Ideias absurdas. Os dois sabiam. Na verdade, não havia escapatória. Nem o único daqueles planos que era praticável, o do suicídio, eles pretendiam levar a cabo. Ir tocando dia após dia, semana após semana, prolongando um presente sem futuro. Parecia um impulso irrefreável, tal como nossos pulmões
sempre haverão de aspirar o alento seguinte enquanto houver ar disponível. Outras vezes falavam em rebelar-se ativamente contra o partido, mas sem ter a menor ideia de como dar o primeiro passo nesse sentido. Mesmo que a fantasiosa confraria fosse real, restava a dificuldade de saber como fazer para encontrá-la. Ele falou a ela da estranha intimidade que existia, ou parecia existir, entre ele e O'Brien, e do impulso que às vezes sentia de simplesmente se apresentar a O'Brien, informá-lo de que era inimigo do partido e pedir-lhe ajuda. Por estranho que pareça, ela não achou que fazer isso fosse uma atitude absurdamente temerária. Estava acostumada a julgar as pessoas pelo rosto e pareceu-lhe perfeitamente natural que Winston julgasse O'Brien digno de confiança, baseado num único lampejo de olhar. Além do mais, ela partia do princípio de que todo mundo, ou praticamente todo mundo, secretamente odiava o partido e não hesitaria em infringir as leis se julgasse seguro fazê-lo. Mas recusava-se a acreditar que existisse ou que fosse possível existir uma oposição ampla e organizada. Todas aquelas histórias sobre Goldstein e seu exército clandestino eram simplesmente um monte de asneiras, dizia, asneiras que o partido tinha inventado por suas próprias razões e nas quais você precisava fingir que acreditava. Vezes sem conta, nos comícios e manifestações espontâneas do partido, ela pedira a plenos pulmões a execução de pessoas cujos nomes jamais ouvira antes e em cujos supostos crimes não acreditava nem por sombra. Sempre que havia julgamentos públicos, ela ocupava seu lugar em meio aos destacamentos da Liga da Juventude que cercavam os tribunais da manhã à noite, entoando de quando em quando: "Morte aos traidores!". Durante os 2 minutos de ódio, ela era a primeira a insultar Goldstein aos gritos. Contudo, nem sabia direito quem era Goldstein e que doutrinas ele supostamente representava. Crescera durante a vigência da Revolução e era jovem demais para ter alguma recordação dos confrontos ideológicos dos anos 50 e 60. Algo como um movimento político independente estava excluído de sua imaginação. E, fosse como fosse, o partido era invencível. Ele sempre existiria, sempre seria o mesmo. A única forma de rebelar-se contra ele era mediante a desobediência secreta, ou, na melhor das hipóteses, praticando atos isolados de violência, por exemplo, matando alguém ou explodindo alguma coisa.
Em certos aspectos, ela era muito mais atilada do que o Winston e muito menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez, quando por acaso, devido a um pretexto qualquer, ele mencionara a guerra contra a Eurásia, ela o surpreendera ao dizer despreocupadamente que, em sua opinião, aquela guerra não estava acontecendo, que era provável que as bombas foguetes que caíam diariamente sobre a cidade fossem disparadas pelo próprio governo da Oceânia, só para manter a população amedrontada. Essa ideia jamais ocorrera assim ao pé da letra a Winston. Ela também despertara uma espécie de inveja nele, ao dizer-lhe que, durante os 2 minutos de ódio, sua maior dificuldade era evitar cair na risada. Mas ela só questionava os ensinamentos do partido quando eles interferiam de alguma maneira em sua vida. Muitas vezes dispunha-se a aceitar a mitologia oficial simplesmente porque a diferença entre verdade e mentira não lhe parecia importante. Acreditava, por exemplo, depois de aprender isso na escola, que o partido inventara o avião em seus próprios tempos de escola, no final dos anos 50. Winston recordava que o partido só reivindicava a invenção do helicóptero. Uma década depois, na época em que Julia estava na escola, já reivindicava a invenção do avião. Uma geração mais e estaria reivindicando a invenção da máquina a vapor. E quando ele dissera a Júlia que os aviões já existiam muito antes de ele nascer, portanto, muito antes da Revolução, ela achara esse fato extremamente desinteressante. Afinal de contas, que interesse havia em saber quem tinha inventado o avião? Ele ficou ainda mais chocado quando descobriu, graças a uma observação casual, que ela não se lembrava que 4 anos antes a Oceânia estava em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia. Era verdade que ela considerava toda aquela história de guerra um logro, mas aparentemente não chegara a perceber que o nome do inimigo tinha mudado. Pensei que sempre havíamos estado em guerra com a Eurásia, disse, sem maiores inquietações. Ele se assustou um pouco. A invenção do avião era muito anterior ao nascimento dela, mas a troca de inimigos na guerra ocorrera apenas 4 anos antes, um bom tempo depois de ela se tornar adulta. Os dois discutiram a questão por cerca, talvez, de 15 minutos. No fim, ele conseguiu obrigar a memória dela a recuar até que ela se lembrasse vagamente de que houvera um tempo em que o inimigo era a Lestásia e não a Eurásia.
Mas ela continuava achando aquela questão desprovida de interesse. E daí, disse, impaciente, é sempre uma merda de guerra depois da outra, e a gente sabe que no fundo é tudo mentira. Às vezes ele conversava com ela sobre o departamento de registros e as fraudes desavergonhadas que cometia em seu trabalho. Essas coisas não pareciam horrorizá-la. Ela não sentia o abismo abrir-se debaixo de seus pés ao pensar em mentiras que se tornam verdades. Ele contou a história de Jones Aronson e Rutherford e do momentoso pedaço de papel que um dia fora parar em suas mãos. Ela não ficou nem um pouco abalada. No início, para falar a verdade, nem entendeu direito do que ele estava falando. Eles eram seus amigos? Perguntou. Não, eu nem os conhecia. Eram gente do núcleo do partido. Além disso, muito mais velhos que eu. Eram dos velhos tempos, de antes da Revolução. Eu só os conhecia de vista e de passagem. Então, por que tanta preocupação? As pessoas são mortas o tempo todo, não é mesmo? Ele se esforçou para que ela entendesse. Mas aquele era um caso excepcional